Bom, nesse vídeo a gente vai ver como criar uma máquina virtual e instalar o sistema operacional. Instalar o Windows 7 Professional. Tem um vídeo aí que fala, o vídeo anterior fala da instalação do VirtualBox, correto? Então, tendo o VirtualBox já instalado, só dá 2 cliques para abrir. E nós vamos iniciar por aqui, tá? Máquina, novo. Aqui ó, é sempre recomendado colocar o nome do sistema. Então, Windows 7 Windows 7 Pro eu vou deixar. Aqui ele está mostrando aonde ele vai armazenar, né, a pasta que ele vai criar aqui, ó, VirtualBox VMs. Ele vai armazenar o disco virtual, tipo de sistema, né, daqui em Linux, Solaris, BSD, então é Microsoft Windows 7 64 bits, tá? Então aqui só clicar em próximo, então. Aqui tá, a gente vai definir o tamanho da memória RAM. Nessa máquina aqui eu tenho 12 GB. Então eu vou colocar aqui aproximadamente aqui, ó, 5 GB, 5.000 MB, aproximadamente 5 GB para a máquina virtual. Correto? Aqui então, ó, vamos atentar para o seguinte, tá? Eu tenho 12 GB. Eu vou alocar para a máquina virtual, onde vai ficar meu sistema convidado, 5 GB. Então, quando ela estiver em execução, né, a quantidade de RAM alocada para a máquina virtual será utilizada sempre que ela for inicializada. Então, quando ela estiver em execução, vai sobrar para o sistema operacional hospedeiro, no caso aqui o Windows 10, vai sobrar 7 GB. Ele vai usar 5 para a máquina virtual, correto? Eu fechando a máquina virtual, volta a disponibilizar os 12 GB, né, o total da memória, para o sistema operacional hospedeiro. Tá? Eu coloquei uma observação aqui: qualquer problema na configuração da memória, né, tendo que ajustar um pouco mais ou reduzir, essa configuração pode ser modificada, tá? Ela não vai ficar sem poder ser modificada após a instalação do sistema, tá? Então, mesmo após eu criar a VM e instalar o sistema operacional, eu posso alterar essa configuração. Então, prosseguindo aqui, ajustei os 5 GB, vou aqui em próximo. Eu poderia aqui, ó, não acrescentar um disco rígido virtual, se eu não fosse inicialmente fazer nada com a máquina, poderia até deixar assim. Utilizar um disco virtual existente, não é o caso também. Eu vou criar um novo disco virtual, tá? Vou clicar aqui em criar. E aqui eu tenho 3 tipos de disco, tá? Com relação a esses tipos de disco, tá? O VDI é o padrão, formato padrão do VirtualBox. Então, Virtual Disk Image aqui a sigla. O VHD é um formato genérico que pode ser lido por diversos sistemas de virtualização. Então, se for o caso aí, né, de ter outros sistemas de virtualização na máquina, pode até ser utilizado esse formato aqui. E tem o VMDK também, que é um formato utilizado pelo VMware, que é um outro aplicativo de virtualização. E ele é também, né, lido pelo VirtualBox e por outros sistemas, mas na maioria dos casos aqui, usando o VirtualBox, né, vamos usar aqui o formato padrão, correto? Então, a não ser em casos específicos aí, o formato padrão é mais indicado. Então eu vou deixar marcado aqui o VirtualBox Disk Image, o VDI, vou clicar em próximo. E aqui eu tenho duas opções aqui, ó, isso aqui é importante, tá? De armazenamento em disco, certo? Dinamicamente alocado e o tamanho fixo.
Então vamos entender isso aqui, tá? O tamanho fixo, quando eu criar o HD virtual, ele vai criar já um HD com o tamanho que eu especificar. Então se eu especificar, vamos dizer lá 50 gigabytes, ele já vai gerar um arquivo. Esse arquivo vai ser o disco virtual, né, o disco da máquina virtual, e com um tamanho de 50 gigabytes, tá? Então ele já ocupará o espaço especificado no HD hospedeiro, tá? Ele vai ocupar então 50 gigabytes da máquina física, do HD da máquina física. Se eu especificar 20, se eu especificar 30 e assim por diante. O dinâmico, ele vai trabalhar de forma diferente. Ele vai criar um arquivo pequeno, bem pequeno, e conforme eu for utilizando esse arquivo, ele vai aumentando de tamanho. Então, conforme eu for utilizando a máquina virtual, né, o arquivo vai aumentando de tamanho. Então, teoricamente, no dinâmico, eu tenho a vantagem de não ocupar, né, se eu criar um HD de 50 GB, eu não vou ocupar 50 GB imediatamente. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai criar um arquivo pequeno e ele vai aumentando. Conforme eu vou instalando software, armazenando dados, ele vai aumentando de tamanho, até os 50 GB que eu aloquei. Tá? Porém, tem um problema com o desempenho. Tá? O de tamanho fixo, a não ser que tem uma máquina bem potente aí, né? Com bastante memória, um processador rápido. De repente pode até compensar o dinâmico em alguns casos, tá? Por questão de espaço, né? Mas o tamanho fixo, a diferença de desempenho é bem considerável, ela é bem perceptível assim, tá? Então eu vou criar com o tamanho fixo, porque o desempenho é bem melhor. Então eu vou selecionar aqui, ó, tamanho fixo, vou clicar em próximo. Ele está me sugerindo aqui 32 GB, eu estou criando essa VM para gravar aqui. Então eu vou reduzir o tamanho, ó, eu vou pôr 10 GB e clicar aqui em criar, tá? Ele vai dar início então, ó, ele vai demorar um pouco, porque ele vai criar um arquivo de 10 GB, tá, da minha máquina virtual. Então eu dou uma pausa aqui e retorno após criar o HD. Bom, concluindo a criação do disco, a VM está criada, tá? Então ela vai aparecer aqui do lado esquerdo aqui, ó, Windows 7 Pro. Está desligado, eu vou dar 2 cliques aqui. Ele vai ligar minha VM, mas ainda não tem o sistema operacional instalado. Ele pede aqui para mim selecionar um disco de boot, né, justamente porque eu não tenho um sistema instalado. E ele vai dar aqui, ó, uma mensagem, né, igualzinho se estivesse formatando o meu computador físico, né? E eu não tivesse aqui uma mídia de instalação na unidade de CD, ou eu não tivesse um arquivo ISO em algum dispositivo, um outro HD ou no pendrive, ele ia dar uma mensagem que não foi encontrada uma mídia de inicialização, né? Então houve um erro, o sistema está parado, tá? Não tem como ele executar nada. Então agora o próximo passo é a instalação do sistema operacional. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu tenho esse arquivo de imagem de instalação do Windows 7 no meu HD, tá? Eu tenho 2 HDs na máquina e num deles eu tenho esse arquivo de imagem. Eu poderia também inserir o CD de instalação, tá? Então eu vou vir aqui em configurações, armazenamento. Aqui, ó, esse aqui é o meu HD virtual, a extensão .vdi, é o HD de 10 GB lá que ele criou. E aqui seria o drive óptico aqui, né, de CD. Como eu não tenho uma mídia aqui,
Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou vir aqui em controladora SATA, acrescentar disco ótico. Eu vou vir aqui, ó, vocês vêm aqui em acrescentar, e aí eu vou buscar o meu arquivo que está armazenado no HD, o arquivo de instalação. Então aqui nessa pasta, o Windows 7 64 bits, eu tenho um arquivo no formato ISO de instalação. Vou mandar abrir. Ele vai acrescentar, escolher aqui. E vai aparecer, ó, como se fossem duas unidades de CD. Tá? Essa aqui, ó, essa controladora aqui, eu vou até remover. Remover essa conexão aqui que não tem nada. Então ele vai chegar como disco ótico a pasta onde eu tenho o arquivo de instalação. Tá? Eu vou dar OK aqui. E vou iniciar a VM de novo, a máquina virtual. Guardar um pouquinho. Então agora, ó, ele já entra na instalação do Windows, tá? Ele enxergou então lá o meu arquivo de instalação e já fez o boot por aquela pasta, aquele arquivo. Agora aqui ele já está iniciando a instalação do Windows 10, Windows 7. Pode mexer aqui, tá? Não tem problema. Eu vou aqui em visualizar, ó, alternar para o modo escalonado. Fica melhor aqui, ó, que eu consigo ajustar melhor o tamanho da tela aqui. Eu vou escolher aqui, ó, padrão ABNT2 aqui, para o teclado em português. Vou avançar. Vou clicar aqui em instalar agora. Agora a instalação do Windows 7, tá? A VM já foi criada, o HD virtual já foi criado, já foi feito o ajuste ali para poder fazer o boot, né, com o arquivo de instalação. E agora a instalação do sistema. Vamos aceitar aqui os termos de licença. Vou entrar aqui na personalizada. Aqui, ó, o disco virtual de 10 GB, 10.5. E aqui então ele dá início à instalação, né, a expansão dos arquivos, instalação do Windows. Eu vou dar uma pausa, porque aqui demora um pouco. Ele está aqui descompactando os arquivos, né, está quase 50% aqui. Eu vou pausar novamente. Então aqui ele já entrou na instalação dos recursos, instalação de atualizações e depois ele vai concluir a instalação do sistema. Agora ele vai reiniciar, né, a máquina virtual. Vai aparecer isso aqui, ó, porque ele ainda enxerga lá o drive de boot, né, onde está o arquivo de instalação, né. Eu deixo passar aquela parte lá e ele já vai para a inicialização do Windows aqui, né, vai finalizar alguns processos de instalação, o registro. E fazer a conclusão. Vou dar uma pequena pausa aqui. E aqui ele está reinicializando novamente. A instalação é um pouco demorada, né? Que eu pausei aqui.
E vamos ver aí se deu tudo certo. Então aí já temos o Windows 7 na máquina virtual, ok? Vou colocar aqui o meu nome aqui, meu primeiro nome. Vou deixar assim mesmo, avança. Vou colocar uma senha bem simples aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Uma dica, letra N aqui. Avançar. Não vai ser colocada nenhuma chave de ativação agora. Eu vou avançar aqui. Perguntar depois, né? Eu selecionei lá. Aqui só checando se está o horário, a data, né? Se eles estão batendo quando o sistema operacional do hospedeiro, né? Do Windows 10. Tá tudo ok. Avançar. Eu vou colocar aqui como uma rede doméstica. E ele finaliza aqui as configurações de rede básicas, né? E depois tem mais uns adicionais aí para instalar que eu vou colocar em outro vídeo, tá? E uns ajustes, né, podem ser feitos aí na VM, né? Se colocar tudo num vídeo só vai ficar muito longo aqui. E tá aqui, ó. Aqui tem uma mensagem, ó, a máquina virtual informa que o sistema operacional convidado, que é o Windows 7, suporta o recurso de integração de ponteiro de mouse. Isso significa que você não precisa capturar o ponteiro. Então é isso aqui, ó. Se eu sair da VM, ó, meu mouse vai estar. Se eu sair do sistema, da tela do Windows 7 aqui, ó, meu sistema vai estar. O sistema principal aqui, né, o hospedeiro aqui, ele vai estar utilizando o mouse, e aqui na VM, aqui no Windows 7 também, tá? Já foi feita a captura do mouse. E está aqui o Windows 7 pronto para usar na máquina virtual, certo? Aqui eu posso instalar outros softwares, configurar o Windows. Tem diversas coisas que podem ser feitas, né? Aí tem que dar continuidade aí nos vídeos. Ok, então é isso aí, a instalação, a criação da VM e a instalação do Windows 7.